Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Clepson. Você está no canal EBD Clepson Silva. Nós estamos estudando a quarta lição do quarto trimestre da CPAD, intitulada A Fragilidade Humana e a Soberania Divina. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo. Nesta lição, nós vamos estudar a oitava lição da nossa revista, que é intitulada A Teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação. Então eu quero já pedir a você que, se é a primeira vez que você entrou aqui nesse canal, deixa aí o seu joinha, compartilhe, se inscreva, ative o sininho para que cada vez que a gente postar a nossa aula, você já receba logo de primeira mão. Então vamos à nossa lição. O texto áureo da nossa lição, ele está escrito em Jó capítulo 11 e o versículo de número 18, que diz assim: E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Essa aqui nós sabemos, irmãos, que em meio a todas as calamidades que possa atingir o servo de Deus, o justo, ele sempre vai ter um porto seguro. E esse porto seguro chama-se Jesus Cristo. A bem da verdade, nós sabemos que Zofar e seus amigos, os amigos de Jó, eles não acreditavam que o justo pudesse passar por tribulações. Mas a bem da verdade, o justo passa por muitas tribulações, por muitas provações. No entanto, a Bíblia fala no Salmo 34, e o versículo de número 19, que Deus ele nos livra de todas as nossas tribulações. Então nós sabemos, já começamos a entender, que nós temos esse porto seguro, que nós temos esse porto seguro em meio a todas as tribulações. Em Lamentações de Jeremias, no seu capítulo 3, nós vemos que Jeremias ele observa as calamidades, ele observa o motivo das suas lamentações e ele tem uma decisão. Ele diz: eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então nós temos essa convicção de que Deus está do nosso lado. Entretanto, Zofar vai observar essa situação, ele vai dar um conselho para Jó, ele vai aconselhar Jó a que ele se volte para Deus, que ele se arrependa do seu pecado, que ele se volte para Deus, e ele diz mais: olharás em volta e repousarás seguro. Aqui nós vemos já fazendo uma menção do primeiro capítulo de Jó. Nós vemos que Satanás, ao observar Jó, via que Deus o cercava, via que Deus estava em volta de Jó. Então, aqui a gente já fica subentendido que Zofar está fazendo uma alusão, o texto está fazendo uma alusão, espiritualmente falando, justamente ao retorno da bênção de Deus sobre a casa, sobre a vida, sobre os bens de Jó. Que Zofar está afirmando que se Jó ele se converter, se arrepender do seu pecado, Deus vai retornar a rodear a sua casa, a colocar uma muralha sobre a sua casa, e ele voltará a ser como era antes, um homem abençoado. Na verdade prática, diz o seguinte: segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Então nós vemos que a tribulação ela acomete a todo e qualquer ser humano. Não é porque é crente que não vai passar por luta, não é porque é crente agora que não vai passar por tribulação. Quiçá fosse assim, então seria fácil resolver todos os problemas do mundo, bastava aceitar a Jesus e ser crente fiel, então não existiria mais tribulações. Mas, entretanto, nós vemos que
O justo passa sim por muitas lutas e por muitas tribulações, né? Então nós vamos ver aqui a leitura bíblica em classe. Como já é de costume, nós não vamos ler porque do tempo, mas eu aconselho a você que faça essa leitura, porque nela está toda a nossa lição, né? Toda a nossa lição. Melhor dizendo, eu não aconselho você somente a ler, fazer essa leitura. Leia todo o livro de Jó. Leia o livro de Jó, porque se você ler o livro de Jó, você vai entender melhor e será melhor para você passar para os seus alunos, né? Porque tem muita gente que fica buscando subsídios em outros livros, né? Não estou dizendo nada contra, mas que de tanto ir buscar em outras fontes, esquece da principal, que é ler o livro de Jó, pois a história é de Jó, se vai falar sobre ele, então é bom que se leia todo o livro de Jó. O nosso lição bíblica em classe, ela está em Jó capítulo 11, do versículo 1 ao versículo de número 10, e depois capítulo 20, do versículo também 1 e o versículo de número 10, até o 10. Como já é de costume, nós não vamos fazer a leitura para nós ganharmos tempo no vídeo. Vamos aqui aos objetivos. Pois o objetivo geral, ele diz o seguinte: mostrar que Zofar, assim como seus amigos, defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados, né? Objetivos específicos estão divididos em três. O primeiro objetivo específico é destacar, no entanto, no entendimento de Zofar, que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. Então, Zofar está afirmando que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento de Deus. Deus estava punindo Jó e punindo sabiamente, né? O segundo objetivo específico é explicitar que a conversão defendida por Zofar era de natureza legalista, né? Então era apenas um ritual, era apenas algo da boca para fora. E o terceiro e último objetivo específico é esclarecer que a teologia de Zofar limita a soberania de Deus na sua capacidade de julgar, né? Então são esses objetivos específicos que precisam ser alcançados nesse próximo domingo. Vamos ver aqui quem era Zofar. Seu nome no hebraico significa peludo ou áspero. Zofar era naamatita, palavra que deriva do nome de Naamã, cujo significado é agradável e doce. E era nome de uma descendente de Caim, filha de Lameque e Zila, e irmã de Tubal-Caim. Na bem da verdade, meus irmãos, nós sabemos que não temos a certeza de toda a genealogia deste amigo de Jó. Entretanto, está aí alguns versículos que você que pode dar sentido, né, que pode dar sentido a essa nossa tese, né, do filho, da direção dele ser filho de Zila, de Lameque, né, irmã de Tubal-Caim. Então, tudo isso aqui não temos a certeza de afirmar, né, mas estamos aí, é o que mais indica, né, o que mais temos de indício sobre a vida de Zofar. A nossa introdução, ela diz o seguinte: nesta lição veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó, a falar na série de debates, Jó capítulo 11 e o versículo de número 20. Ele insistira na tese de que o justo não passa por tribulação, a semelhança do que pensava seus amigos Elifaz e Bildade. Todavia, Zofar é mais duro e impetuoso na acusação contra Jó. Ao contrário de seus amigos, ele faz dois discursos suficientes para derramar seu ressentimento contra o patriarca. Ele
o acusa de se levantar contra a soberania, a sabedoria divina, e aconselha Jó a voltar-se para Deus, né? Então, a gente vai observar daqui que Jofar ele vai insistir na tese de que o justo ele não passa por nenhuma tribulação, ele não sofre. No entanto, os que são maus, os que praticam a impiedade, os ímpios, eles só têm uma vida de sofrimento, né? O nosso ponto central diz o seguinte: o justo passa por tribulação. Existem algumas teorias em algumas denominações que defendem que o justo não passa por tribulação. E isso é defendido pela teologia da prosperidade, né? E tem muitas denominações que nós conhecemos e sabemos que elas defendem essa tese de que um justo ele não adoece, um crente ele não pode adoecer, não pode ficar desempregado, não pode ter nenhum tipo de prejuízo financeiro, físico ou espiritual, porque assim sendo, se tiver, ele está em pecado, né? Está em pecado. Então, isso aí é uma teoria, é uma teologia defendida, chamada teologia da prosperidade, né? Que é uma teologia antibíblica, né? Aí diz mais aqui que ele acusa Jó, né? Que ele acusa Jó e se levanta contra de se levantar contra a sabedoria divina e aconselha a voltar-se para Deus. A gente observa aqui que Zofar está afirmando que Jó está se levantando contra o poder de Deus, contra a sabedoria divina e, portanto, ele aconselha Jó a se converter. Na verdade, a palavra seria essa. Zofar está mandando que Jó se converta, volte-se para Deus, né? No entanto, Jó nunca saiu da presença de Deus. É o que nós sabemos, né? E o que a Bíblia nos mostra. Vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto da nossa lição, ele diz o seguinte: Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Deus, 1.1, Deus grande e sábio. Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. Para ele, Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus, né? Em reprimir os maus. A gente observa que não somente em reprimir os maus. É uma verdade? Sim. Deus pune os maus, pune, porque nós vemos e entendemos, por exemplo, nós vemos Ananias e Safira, né, que pecaram e foram punidos com a morte imediata, né? Então, Deus fere o ímpio, né? Deus fere o ímpio. Entretanto, então, o que Zofar está falando é uma verdade, que Deus vai punir sim aquele que pratica a impiedade, né? No entanto, qual é o erro dele? O erro era o mesmo de seus amigos, né? Era afirmar que somente os que são maus passam por sofrimento, né? É afirmar que os justos não sofrem. É aí onde está o erro que Jó estava indo de encontro a esse erro teológico e dizendo: olha, eu não pequei e estou sofrendo, né? Era uma tese que eles defendiam, mas Jó ia de encontro a essa tese com experiência, né? Experiência. Então vamos lá. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulações. Isso era o que Zofar acreditava, tanto Zofar quanto os seus amigos. Para Zofar, se alguém deve algo, tem que pagar. Vale a pena a gente observar aí, no Êxodo, capítulo 21, e o versículo 24 a 27, ele vai falar de um artigo que está na lei do Código de Hammurabi, né? Nós sabemos e entendemos que essa passagem do livro de Jó, ela aconteceu literalmente antes da lei
de Moisés, antes de Deus entregar a lei a Moisés. Então, o que é que regia? Qual era a lei vigente nessa época? Possivelmente o Código de Hammurabi, né? E no Código de Hammurabi tinha um artigo que falava olho por olho e dente por dente, mão por mão, pé por pé. O que isso significava dizer? Significava dizer que se alguém machucasse o olho de outro alguém, esse mesmo que machucou teria o seu olho também machucado, né? Se alguém olhasse com um olhar maldoso para a esposa de alguém, esse alguém ia pagar também com a mesma moeda, né? Então, esse artigo estava lá na lei de Deus também, né? Agora, por que estava na lei de Deus? Era para que o homem não fizesse justiça com as próprias mãos, porque a Bíblia já diz que justiça é a do homem, e no homem não tem justiça nenhuma, né? Então, era, era do Código de Hammurabi isso aí, e está inserido na Bíblia Sagrada, está inserido no Êxodo, né? Isso estava no Código de Hammurabi e também na lei de Taleão, né? É isso que, então era isso aí que Zofar estava requerendo, né? Requerendo e dizendo que Deus estava cobrando de Jó, porque Jó havia pecado, né? Jó havia pecado. E a gente observa, irmãos, que se tem alguma coisa que devemos aprender, né, no livro de Jó, nós aprendemos com Jó a termos paciência, a termos fidelidade a Deus, a ter paciência, né? A grande palavra do livro de Jó que fica mais exposto para nós é a paciência que Jó teve mediante a sua tribulação, a sua provação. Mas se a gente observar os amigos de Jó, o que podemos aprender com eles? O que temos a aprender com eles? Que lição ele pode dar para nós? Eu entendo o seguinte, e observando os amigos de Jó, a gente observa que eles não se diferenciam na sua teologia. A teologia deles é algo substancial, é algo sólido, né? Eles não têm comentários, eles não têm pensamentos contrários um ao outro, né? Então, eles falam da mesma tese usando vários argumentos, né? Mas tem um ensinamento, eles têm uma teologia sólida, ao contrário de muitas igrejas que nós vemos, até mesmo assembleanos, de várias denominações, né, que divergem no seu entendimento teológico, né? Uns dizem que deve comer sangue, outros dizem que não, e como muda-se de pastores quase que anualmente, né? Chega um que diz que não é proibido comer sangue, chega outro diz que pode comer, chega outro diz que o diabo está preso, chega outro diz que o diabo está solto. Então não tem uma uniformidade nos ensinamentos e precisamos aprender isso, a ter um ensinamento uniforme, né? Ter um ensinamento uniforme. Então vamos lá. Com dureza, o terceiro amigo de Jó não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento de Jó, ao acusá-lo de se comportar como um animal irracional, um jumento que não tem entendimento. Isso está lá em Jó, versículos 11 e 12. Ao não perceber a sabedoria divina na condução das coisas, né? Veja o que diz: mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem, né? É justamente isso que Zofar está falando. Zofar não está comparando Jó a um jumento, ele está afirmando que o tolo, ele está chamando Jó de tolo e dizendo que Jó não tem sabedoria nenhuma. E sendo um Jó um tolo, só terá sabedoria quando a cria do jumento selvagem
nascer homem. Ele está fazendo aqui uma figura de linguagem, né? Nós temos uma figura de linguagem bastante popular em todo o Brasil, é a expressão só quando a galinha cria dentes, né? Isso aqui é uma figura de linguagem igual ao que Zofar está usando, né? Então diz mais assim o seguinte, para Zofar, Jó valeu-se na sua defesa de palavras exageradas, né? Desrespeitosas e cheias de justiça própria, e ignorantes sobre as coisas de Deus. Isso é um problema até em nossos dias, pois onde muitos ainda tentam auto-justificar-se, né? Isso foi um grande problema no tempo de Jesus, a ponto de Jesus contar, a ponto de ter na Bíblia a história do publicano e do fariseu, né? Do fariseu e o publicano. Dizia o fariseu, em Lucas capítulo 18 conta essa história, né? Do fariseu orando e se comparando, se auto-justificando e colocando o publicano embaixo, né? Colocando o publicano em uma posição inferior, né? E o publicano, na sua oração, está no texto, diz, falando com Deus, ele diz: tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Né? Então ele se coloca na posição que ele deve estar, de pecador. E o fariseu, ele se auto-justifica, né? Ele se auto-justifica. E nós sabemos que não existe auto-justificação diante de Deus, né? Diante de Deus. Aí diz mais aqui, ó, para Zofar, né, Jó valeu-se de sua defesa com palavras exageradas, né? Então é justamente isso, né? Exagero na palavra era o que Zofar estava acusando a Jó de falar demais, né? De exagerar naquilo que falava e pensava. Entretanto, nós sabemos que Deus, em seus conceitos, Deus conhece todos os nossos pensamentos, conhece todo o nosso íntimo, né? E Deus sabia que Jó estava sendo sincero nas suas palavras. Estava sendo sincero nas suas palavras. Vamos lá. 1.2. Deus não é indiferente à ação do ímpio. O terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa. Cria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Você diz a Deus: a doutrina que eu aceito é perfeita e sou puro aos teus olhos. Jó capítulo 4 e Jó capítulo 11 e o versículo de número 4, né? Entretanto, irmão, nós sabemos que esses aqui eles estavam errados no seu conceito, eles estavam errados naquilo que falava, né? Porque Deus sim, ele vai punir os culpados, né? Todo culpado ele vai sofrer uma punição, pois a Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente, né? Deus não tem o culpado por inocente, né? E ainda mais que podemos afirmar que os olhos do Senhor, eles estão em todo lugar, sobre o justo e sobre os injustos. Deus está vendo todas as coisas que acontecem debaixo do sol, inclusive aquelas que a gente não queria que ele visse, né? Inclusive até o que a gente não queria que ele visse, ele está vendo. Inclusive aquilo que muita gente pensa, eu estou sozinho e Deus não está me vendo, mas é aí que Deus está lhe vendo, né? Diz Provérbio capítulo 15, o versículo 3, diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e contemplando os bons. Nada foge dos olhos de Deus, né? Nada foge dos olhos de Deus. Assim,
para Zofar, se Deus debatesse com Jó, como era desejo deste, não havia dúvida de que eles ficaria contra o patriarca e não ao seu favor. Esse embate, Deus revelaria a Jó os segredos de sua sabedoria, e o homem de Uz veria que ele estava sendo sábio em tratá-lo como merecia. Logo, Jó seria condenado, né? Então a gente observa aqui o seguinte, irmãos. O que Zofar está afirmando é que Deus, se tivesse esse debate com Jó, né, ele mostraria a Jó que realmente ele estava errado e que Jó realmente era culpado das acusações e que Zofar estava com a razão, né, que Zofar estava com a razão. Com isso ficaria provado que Zofar estava falando a verdade e que Jó estava mentindo, negando que havia pecado, né? Então a gente vê também que um fato muito interessante é que Jó desejava ter essa audiência com Deus. Jó desejava falar com Deus, né? A gente observa também que lá no Gênesis, quando Adão pecou, a primeira coisa que Adão fez, impulsionamento, ele tentou fugir da presença de Deus. Ele tentou fugir da presença e se esconder, né, da presença de Deus. Jó, ao contrário. Jó está dizendo, se eu tenho pecado, eu quero uma audiência com Deus. Eu quero que Deus me explique. Jó agora estava querendo uma justificativa, que Deus se justificasse a ele por ele estar passando por aquele problema. Porque ele sabia que era inocente e agora estava passando por uma tribulação terrível, sem saber o porquê daquela situação, né? Então, mas Jó não sabia dos planos de Deus. Vale salientar que Jó não sabia ainda dos planos de Deus. Nós conhecemos e sabemos o final da história, mas Jó não sabia, né? 1.3 diz o seguinte: tolos se passando por sábios. Jó reage com ironia à sabedoria defendida anteriormente por seus amigos e agora por Zofar. Jó 12:2. Este, juntamente com seus amigos, havia se levantado como legítimos representantes do verdadeiro saber. Veja o que diz: sem dúvida vocês são um povo, e a sabedoria morrerá com vocês. Aqui Jó está sendo irônico, né? Jó está sendo irônico quando ele vai falar sobre isso aí, né? Quando Zofar, ele se levanta como um verdadeiro e único defensor da única verdade, que era a teologia deles, segundo eles. Jó vai dizer, sem dúvida, vocês são um povo, e a sabedoria morrerá com vocês, né? Jó está sendo irônico, Jó vai usar de ironia, né? O que eu acho interessante aqui é o que a Bíblia diz: ninguém seja sábio aos seus próprios olhos, né? Ninguém seja sábio aos seus próprios olhos, ou seja, você não pode ter certeza de tudo. O maior erro um dos maiores erros que a humanidade comete, que o homem comete, é pensar ter certeza de tudo. É pensar ter sempre razão, né? A razão muitas vezes é a causa da confusão. Então, a gente precisa ser maleável, é o que não acontecia com os amigos de Jó. A Bíblia também diz que a sabedoria peça a Deus, que dá a todos e não passa em rosto, né? Não passa em rosto. Então, o que é que eles estavam fazendo? Eles estavam sendo arrogantes, né? Eles estavam sendo arrogantes
e defendendo algo que para eles era a única verdade, era a teologia deles. E o que era isso? Era que somente os maus sofriam e os justos não passavam por tribulação. Essa era a grande tese defendida por Zofar e seus amigos. Zofar, pois, pretende representar o próprio Deus em seu discurso. Todavia, Jó está convencido de que isso não passava de charlatanismo, né? Ou seja, veja bem a presunção de Zofar. Ele queria agora representar o próprio Deus, né? Ele queria agora representar a Deus em sua teologia, em seus pensamentos. E o que eu acho interessante é que Zofar estava pensando que estava defendendo a causa de Deus, quando nós entendemos que Deus ele não precisa de advogado. Deus não está precisando de nenhum advogado. Deus está precisando de testemunhas, de alguém que vá testemunhar do seu poder, dos milagres que ele faz, né? Se Deus fizer, ele continua sendo Deus, independente de que alguém vá adorá-lo ou não, né? Porque necessariamente ele não precisa fazer milagres para provar que ele é Deus, né? Ele não precisa fazer milagres para provar que ele estava ao lado de Jó. Porém, se nós entendemos bem, o milagre ele não muda o final da história. Porque a gente observa quantas pessoas Jesus não curou, né? Mas depois do milagre da cura, essas pessoas morreram. Essas pessoas, todas elas foram à sepultura. Não mudou o final da história, né? Então, o que vale mais para Deus é que você conheça-o, né? Ou conheça o seu plano de salvação, porque isso aí vai para a eternidade, né? Vai valer para a eternidade. Então vamos lá. Aí Jó responde aos seus amigos, dizendo assim: Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós, todos médicos que não valem nada. Em outras palavras, o que Jó está falando aqui, se fosse na voz de Jesus ou de algum apóstolo ou de algum profeta como Jeremias, por exemplo, né, a resposta aqui seria: vocês são cegos que estão guiando outros cegos, né? Vocês não enxergam os seus próprios caminhos, como podem ser um representante de Deus? Era cego guiando cego, né? Eram sepulcros caiados. Então, eles não tinham essa autoridade, era uma presunção, né? Era uma presunção. É justamente isso que Jesus falaria. Chamariam eles de condutores cegos, né? Por não ter condições de guiar ninguém. Ele, portanto, está resoluto em deixar os amigos e ir à procura de Deus. O patriarca estava certo de que havia uma sabedoria do alto que seus amigos desconheciam por completo, e quando revelada, ficaria ao seu lado. Quando essa sabedoria fosse revelada, ficaria ao lado dele. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me diante de Deus. Jó capítulo 13 e o versículo de número 3. Né? Jó pensava, ele não pode estar certo, era o pensamento de Jó. Jó olhava para os seus amigos e pensava: eles não podem estar certos. Por quê? Porque se o justo não sofre, como posso eu estar sofrendo? Né? Então, tinha algo de errado que eles não entendiam. E Jó também ainda não tinha como discernir isso. Né? No lugar dos julgamentos dos homens, há uma sabedoria do alto que sonda os corações dos que são chamados pelo nome do Senhor.
pois este não vê como os homens veem, né? Temos um exemplo disso aqui, no livro de Samuel, capítulo 16, o versículo de número 7, quando Samuel vai na casa de Jessé e vai ungir a Davi, né? Ele vai ungir Davi e ele observa e vê o filho mais velho de Jessé, ele diz, certamente está aqui ungido do Senhor. O Senhor olha, vai falar com Samuel e diz assim, o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então é diferente do olhar do homem, o olhar de Deus, né? Segundo ponto, a convenção como resposta à aflição. 2.1 Purificação moral. Nos versículos 13 a 20 do capítulo 11, Zofar conclui seu discurso sobre a situação de Jó. Ele não tem dúvidas de que o patriarca está em pecado e, por isso, a única forma de ele se restabelecer é por meio de uma purificação moral, né? Por meio de uma purificação moral. Vamos ver aqui o seguinte: em que consiste, né? Em que consistia essa purificação moral que Zofar tanto queria que Jó se restabelecesse? Primeiro, primeiro ponto, era confessar o pecado diante dos homens, né? Essa confissão moral, essa purificação moral que Zofar tanto exigia de Jó, seria puramente que Jó confessasse seu pecado diante dos homens, né? Segundo, haveria ali um constrangimento e uma vergonha, né? E uma vergonha, porque ficaria provado então que Jó tinha uma vida dúbia, que Jó não vivia o que pregava, né? Antes vivia uma vida de fachada, uma vida de mentira. E terceiro era confessar o pecado e afirmar que eles, os seus amigos, estavam certos, né? Se Jó tivesse feito essa confissão, né, teria assinado um termo de culpabilidade, né, e dando a entender que Zofar estava correto na sua teologia. Zofar, portanto, conclama Jó ao arrependimento e conversão. Ele enumera 3 passos para que isso aconteça. Ele enumera 3 passos para que isso aconteça. A gente deve observar uma coisa: a presunção de Zofar. Antes a gente viu que ele se coloca no lugar de Deus. Agora ele vai querer que Jó se arrependa e ele dá mais a dica de como é que Jó deve fazer. Primeira, Jó deveria ter uma conduta correta, uma vida de oração e renunciar o pecado, né? E renunciar o pecado. Entretanto, a gente observa que isso aqui não é sinal, não é sinal de que alguém está tendo realmente uma vida santificada, né? Uma vida de uma convenção concreta. Porque temos muita gente que tem uma conduta boa, temos muita gente que até ora, né? E temos muita gente que renuncia até o pecado, né? Entretanto, era algo que Zofar estava indicando para Jó, mas era pura formalidade, né? Era pura formalidade, não era uma convenção de fato, não era uma convenção no espírito, mas algo que era para aliviar o sofrimento de Jó, né? Agora a gente observa o seguinte: se Zofar estava de todo errado, uma vida assim agradava a Deus? Sim, o erro era que Zofar estava colocando isso como meras formalidades, né? Formalidades para alcançar o seu objetivo, que era tirar Jó daquele sofrimento, né?
Era um tipo de uma, vamos dizer assim, era um tipo de uma barganha, né? A gente observa que isso tem acontecido muito nos dias de hoje, né? Tem gente tentando barganhar com Deus, né? Em 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 14, é um versículo bastante conhecido, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, né? Eu perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então a gente observa que Deus está dizendo: se você fizer isso, eu vou fazer isso. Se você bater na porta, eu vou abrir. Se você buscar, você vai me achar, né? Então, será que Zofar estava certo nessa forma de dizer? Se Jó realmente tivesse feito isso aqui, o que o conselho de Zofar, Jó teria tido a vida aliviada? Não, porque esses versículos não dão margem para a gente interpretar que a teologia de Zofar estava correta, né? Porque o que nós vemos aqui desses versículos que eu citei é simplesmente o sentido de ação e reação por parte de Deus. Se você agir, Deus vai reagir, né? Não meras formalidades, não meras barganhas com Deus, né? Ali, Zofar estava fazendo isso, é, querendo que Jó fizesse como sentido de barganhar com Deus. Vamos aqui a mais um ponto. Então, segundo Zofar, se Jó cumprisse essas condições, reconhecendo que estava em pecado, Deus o restauraria de sua miséria. Entretanto, a ideia de arrependimento de Zofar é mais de natureza externa do que interna, né? Então a gente observa aqui que essa convenção que Zofar sugere para Jó é uma convenção de forma externa, algo da boca para fora, né? Algo da boca para fora, algo cheio de religiosidade, né? E Deus não está procurando religioso. Deus não está atrás de pessoas religiosas. Deus está procurando adoradores, né? Como está lá em João capítulo de número 4, né? Jesus falando para essa mulher samaritana e diz: o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? Então precisamos ter cuidado para não estarmos tendo uma vida cristã pautada somente na religiosidade, né? Precisamos ter esse cuidado, né? O que está em vista é uma teologia de moralismo salvífico em vez de graça divina. Nasce nesse aspecto, o arrependimento não passava de um mero ritual, né? Então, como eu falei, essa convenção que Zofar sugere para Jó é apenas um ritual, né? É apenas algo sem verdade, que não tinha verdade, né? Era algo que estava distante da graça de Deus, que é a, o motivo da nossa salvação. Tudo é pela graça, né? Então vamos lá. Na teologia de Zofar, a simples prática desses ritos traziam consigo o poder de conferir o favor divino. Na verdade, isso era o que se conhece hoje como legalismo religioso, né? Isso é o que se conhece hoje como legalismo religioso, né? Então a gente observa aqui que Zofar está justamente dando conselho para Jó ser um crente legalista, né? É aquele crente que vai apenas buscar, aquele crente que vai viver dentro de uma legalidade teológica, né? E Deus não está procurando esse tipo de crente, visto que isso é muito perigoso e vai trazer muito prejuízo para os crentes que assim adotem essa maneira, né? Vamos ver aqui, o primeiro prejuízo, ele vai anular a morte de Cristo na cruz, né? Porque a salvação, mediante esse legalismo, vai estar pautada nos seus atos, nos atos humanos, né? E a salvação ela é
por um ato puramente de Deus. Ela vai trazer ignorância espiritual, né? Ela vai trazer intolerância religiosa, ela vai trazer e escravizar os cristãos, né? Os prejuízos do legalismo ao cristianismo. Então a gente observa aqui 4 prejuízos que estão elencados, mas entretanto muitas outras coisas que são nocivas ao cristão, né? A tal do legalismo. 2.2. É possível negociar com Deus? Estudiosos destacam que Zofar tentam induzir Jó a negociar com Deus a fim de se livrar de suas dificuldades. Era exatamente isso que Satanás desejava que Jó fizesse, né? Nós temos visto esse conceito ainda hoje no nosso meio, né? Nós temos visto muito isso, né? Esse sentimento, né, de barganha com Deus, de negociar com Deus. A gente vê eu não estou dizendo que orar seja errado, não estou dizendo que fazer campanha seja errado, eu não estou afirmando que buscar a Deus com um propósito seja errado. Não, eu estou afirmando que é errado você fazer isso apenas com o propósito de alcançar algo da parte de Deus, né? Era isso que Zofar estava sugerindo, né? Então, a gente observa que era algo que, se Jó assim o fizesse, Satanás teria alcançado o seu intento, né? Teria alcançado o seu intento. Entretanto, Jó não cedeu e não fez negociata com Deus, né? E não fez nenhuma negociata com Deus. Vamos lá, vamos dar prosseguimento. O diabo acusou Jó de ter fé interesseira, né, com base nas promessas de prosperidade em troca de sua obediência. Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, teria feito exatamente o que o inimigo queria, né? Então aqui nós vemos, se Jó tivesse confessado o seu pecado, Jó estaria fazendo uma barganha com Deus, né? Estaria barganhando com Deus, e nisso ficaria provado que a tese de Satanás a respeito de Jó estaria correta. Entretanto, a gente observa que mesmo Jó, sem saber da reunião que teve lá, que Deus teve com Satanás, Jó não sabia daquilo, né? Entretanto, Jó, mesmo sem saber, ainda frustrou os planos do diabo, né? Porque Jó era um homem temente a Deus e se desviava do mal. 2.3. A angústia de Jó. Diante das insistentes acusações dos inimigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo. Ele manifesta de vez toda a sua condição humana. O justo sofre. Então a gente observa aqui o seguinte, que mediante todas aquelas acusações, Jó começou a desanimar, né? Agora, o desânimo de Jó não era por conta das acusações, era mais por conta, assim eu entendo, do silêncio de Deus, né? Porque tem prova maior do que o silêncio de Deus? Você está passando por uma situação e não ter uma palavra de conforto, uma palavra de Deus dizendo assim: olha, eu estou contigo. Uma palavra de Deus dizendo: olha, isso logo vai passar. Não, Deus não se manifestava até aquele momento, né? Nós só vamos ver Deus se manifestando a partir do capítulo 38 do livro de Jó. Então ali o silêncio de Deus aumentava e muito a aprovação de Jó, porque Jó estava sendo acusado, né, e não tinha ninguém que o defendesse. Quando ele recorria a Deus, a Deus no céu, Deus mantinha-se em silêncio, e isso aumentava e fragilizava ainda mais o nosso irmão Jó, né? Porque quem não passou por grandes tribulações e pediu a Deus
uma palavra, né? E pediu a Deus uma palavra. E Deus não se manifestou. Mas o caso de Deus não se manifestar não significa dizer que ele esteja ausente. Deus sempre está perto. Foi isso que Jesus disse, né? Jesus disse que estaria com o homem todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Isso na alegria, estava lá com o crente na dor, ele está lá em todos os momentos da nossa vida. Então, não, se você está passando por alguma luta, não se desespere. Deus está em silêncio, pode até estar em silêncio, mas Ele está com você, né? Então a gente vamos ver aqui mais um ponto. Se Jó seguisse o conselho de Zofar, estaria assinando um termo de confissão, assumindo algo que não havia feito. Ele sabia de sua integridade e por isso não se sujeitava a esse capricho do inimigo, né? Então, isso lança um dilema angustiante. No capítulo 14, ele demonstra que sua esperança está desvanecendo, né? Comparando-se a uma flor que é cortada, uma sombra que desaparece. Então Jó está dizendo, olha, eu estou sem forças, as forças de Jó estão sendo minadas, né? Em muitas situações, que acontece na nossa vida, vai nos levar a ficar assim, deprimido, vai nos levar ao desânimo, né? Vai nos levar ao desânimo, mas, entretanto, o crente ele precisa olhar para o alto, né? Olhar para o alto, que é de lá que vem o socorro, né? Qual o sentido da vida nessa circunstância? Havia esperança? Havia esperança? Jó parece estar desiludido, até mesmo uma árvore, quando tem seu tronco cortado, volta a ter brotos novamente, mas isso não acontecia com o homem, né? Com o homem. Agora, agora a gente observa que Jó não tinha noção do que iria acontecer no final. Nós sabemos disso. Hoje nós conhecemos o final, mas Jó ele não sabia, porque o propósito de Deus aqui nessa luta, nessa tribulação de Jó, era simplesmente revelar-se para Jó de uma maneira diferente da que Jó tinha conhecimento, que era a mesma teologia dos seus amigos, né? E Jó agora vai ter uma experiência diferente com Deus, né? E Deus se revela ao seu povo, irmão, como um, um pai ensina a uma criança, né? É devagarinho, devagarinho, sem pressa. Deus vai falar com o ser humano como fala com uma criança. O apóstolo Paulo, ele escrevendo, ele diz que queria dar um alimento sólido, mas como o povo ainda era criança, eles os alimentaria com leite, né? Com leite. Então, a gente observa que Jó ele não tinha esse entendimento que Deus estava querendo proporcionar a ele, né? Vamos dar continuidade. Nesse aspecto, o homem se assemelha mais à água que se evapora ao que se infiltra na terra, ao que se infiltra na terra. Jó capítulo 14, versículo 11 e 12 diz assim: Assim como a água desaparece do mar e no leito do rio perde as águas seca, assim o homem se deita e não se levanta, até quando os céus já não existirem. Os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Diante desse quadro, Jó se pergunta. Era a pergunta de um homem crente, piedoso, porém angustiado,
que não tem medo de expressar sua verdadeira condição humana. Jó 14:14 diz assim: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Jó está dizendo: terá o homem uma segunda chance, né? Terá o homem uma segunda chance, terá o homem que vai voltar a viver, porque ele via, observava que a árvore sendo cortada, ela ainda tinha como dar seus frutos, como dar ramos, né? E o homem não tinha, Jó nunca tinha visto isso, né? Então vamos lá. Terceiro e último ponto: Deus julga e castiga os pecadores, o castigo dos maus. No capítulo 20, contém o segundo discurso de Zofar. Nele, Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas instantes. Na verdade, ele repete o que os seus outros amigos já há muito vinham dizendo: o riso dos maus é passageiro e a alegria dos ímpios dura apenas um instante. Né? Então a gente vê aqui que Deus castiga os pecadores, o pecador, não apenas para mostrar que é Deus. Ele castiga, todo o castigo de Deus é cheio de sabedoria. Toda correção de Deus ela é cheia de sabedoria. Né? A gente vê lá no Jardim do Éden, quando Deus expulsa Adão e Eva, aparentemente, parece até que foi algo injusto, foi algo muito grave. Né? Foi uma punição muito alta para um pecado pequeno, mas na realidade ali estava cheio de sabedoria, né? Cheio da graça de Deus estava manifesta ali, porque se eles continuassem no jardim, né, com certeza comeriam da árvore da vida e viviam a vida eterna de pecado, né? Seria a sua condenação, né? O castigo de Deus ele é cheio de amor, né? Olha o que ele diz: eu exorto e castigo a todos quanto amo, né? Se está sofrendo, está sendo castigado por Deus, é amor. Muitas vezes a gente observa muitos crentes que vão levando uma vida de todo jeito, né? E a gente fica olhando, mas cadê a mão de Deus ali que não pesa? Né? Então, na verdade, não se desespere. Você não precisa ver, né, o castigo de ninguém. Ora por ele, que Deus, no momento certo, vai trazer a sua justiça, né? A sua justiça. Nos versículos 12 a 14 desse mesmo capítulo, são usados por Zofar para comparar o deleite do ímpio a uma comida envenenada. Ela pode saciar, mas proporcionará uma digestão trágica, né? Ou seja, o ímpio ele se farta, o ímpio ele se farta aqui, mas no final vai dar errado a sua vida, né? Deus vai requerer que ele devolva aquilo que não é dele. Dessa forma, todo o ímpio que adquiriu de forma desonesta e pecaminosa terá que devolver e restituir. Esse ímpio terá como adversário o próprio Deus, que o julgará e o punirá. Né? Eu quero salientar aqui uma coisa, irmãos, que nem todo aquele que não é crente, que não professa a mesma fé que nós, ele é desonesto. Nem todo rico é desonesto. Tem muita gente que, para a gente não cometer aqui uma injustiça e começar a rotular as pessoas porque não professam a mesma fé. Tem muito incrédulo que é honesto. Tem muita gente que consegue uma vida financeira boa com honestidade, né? E também tem muito crente que é de um mau caráter só. Tem muito crente que tem uma vida desonesta e não é exemplo para ninguém. Então não podemos colocar aqui como se todo rico fosse alguém desonesto, né? 3.2 Jó diante de um paradoxo. No capítulo 21 traz a resposta de Jó ao argumento de Zofar. Para o patriarca, a tese de Zofar
de que os ímpios são sempre punidos era contrastada pela experiência. Os ímpios poderiam sim ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer como descrito. Então veja bem, a tese de que Zofar defendia era que os ímpios sempre são punidos, né? E era contrastada com a experiência que Jó estava tendo. Zofar defendia uma tese e Jó eh, se contra, se, era contraditada com a experiência que Jó estava tendo. Ou seja, se todo ímpio era punido, a punição de Jó estava errada. Por isso que Jó não cedia. Jó estava afirmando, eu sou honesto diante de Deus e não tenho nenhum pecado. Jó havia constatado que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade. Além de terem vida longa, eles passavam seus dias em total regalia e morriam em total fidelidade, em total felicidade, como podemos constatar neste versículo. Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz desce a sepultura. Né? Jó estava observando e vendo que os ímpios eles tinham uma vida abastada, né? E tinham longevidade e desciam e morriam com paz, tinham paz. Então estava tudo errado no entendimento, na visão de Jó, né? Se os ímpios eram castigados, como Jó poderia observar ímpios que estavam vivendo em prosperidade e com longevidade e tendo paz na sua casa, né? Então era algo que estava sendo errado, porque a gente entende que tudo isso aqui vai ficar, tudo que nós conseguimos nessa terra, nada daqui, nada, quando viemos para aqui, nada trouxemos e também nada vamos levar dela, né? Por isso, Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Tem um grande exemplo daquele homem que juntou tudo, juntou muita riqueza, sentou-se numa cadeira e disse, agora descansa minha alma, porque já tem para muitos dias. E Deus ouve do céu e diz, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que tu tem, para quem ficará? Ou seja, tudo isso aqui vai passar, toda essa riqueza aqui vai passar. Então, para nós, cabe a nós juntarmos tesouro no céu, né? Onde a traça não corrói e o ladrão não rouba. Terceiro e último ponto diz assim: a verdade vem à tona. A lei, a lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Né? Então, nós já vemos aqui que Deus ele tem os seus propósitos, apesar da gente não muitas vezes não saber, mas como disse Jesus, pode você não saber agora o que está acontecendo, mas depois você vai saber. Está aqui a nossa conclusão, é a mesma conclusão que está na nossa lição, e eu trago aqui também no final uma reflexão para a nossa vida. Diz assim: a própria consciência é o mais feroz acusador do culpado. Isso aqui é um provérbio popular judaico. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.